Estou aqui no quarto e eu resolvi falar um pouquinho sobre como está sendo a HDE Experience. A HDE Experience é um evento que acontece todos os anos, geralmente na cidade de Mogi das Cruzes, feito pelo Helpdesk Institute do capítulo Brasil, onde executivos e pessoas relacionadas a suporte, atendimento ao cliente se encontram todos os anos para falar sobre o que aconteceu nos últimos anos, as tendências para os próximos meses, o que deu certo, o que não deu certo, falar sobre certificações, produtos e, obviamente, existe a feira, onde a gente tem a maioria dos fornecedores de sistemas de ITSM e SM no mercado, não só brasileiro, mas também mundial, porque temos aqui uma infinidade, eu contei assim de cabeça pelo menos uns 20, 25 fornecedores de softwares ou serviços relacionados a ITSM. E eu separei algumas coisas aqui desse primeiro dia que me trouxeram alguns insights bacanas, como, por exemplo, já se fala há uns bons anos sobre o XLA, não se fala mais só de SLA, hoje em dia a gente fala também de XLA. O SLA é o Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço, e o XLA é o Acordo de Nível de Experiência. Então não é só mais serviço, a gente está falando sobre a experiência do cliente, não só atender no prazo, atender com a qualidade necessária, mas também sobressair a experiência esperada por aquele cliente. Então, eu peguei um exemplo aqui da Petrobras, que fez tem um escritório de experiência, o XMO, que seria um Experience Management Office. Eles implementaram processos em busca de aumentar no 10º da qualidade lá das pesquisas de NPS, que não é bem o NPS que eles usam, mas a grosso modo eles querem melhorar ainda mais a satisfação do cliente deles, que é o próprio requerente interno da empresa, para que aquele cara tenha cada vez menos, ou aquela menina tenha cada vez menos experiências ruins utilizando o suporte ou os serviços de TI. É um exemplo isolado, mas que está se tornando uma prática muito bem quista e bem vista nos ambientes de serviços por todo esse mundo. Então a gente não olha mais só para tempo de atendimento, para banda que está atendendo ou não, a gente está sim olhando para aquilo que a experiência do usuário diz, e aquilo que a gente não tem como medir de forma quantitativa, mas sim como medir de forma qualitativa, que é de fato perceber se o cliente está se sentindo feliz ou não com aquela experiência, se ele está ficando menos aborrecido com a experiência que ele está tendo com o suporte, seja desde um primeiro atendimento, uma demora de uma resposta, ou até quando existe uma automação que faz com que tudo pare de funcionar, mas que outra automação consiga, inclusive, não fazer com que aquele funcionário, aquela pessoa, aquele cliente, fique com uma experiência ruim de trabalho. Então, há muito a se falar a respeito disso. Eu, especificamente, não tenho tanta experiência com XLA, mas eu percebi um movimento muito forte aqui, observando a experiência. Hoje a gente já tem certificações nessa área de XLA, mas é algo que, para mim, é relativamente novo, olhar para nível de serviço, nível de acordo de nível de experiência, nesse sentido, de olhar para isso não só com números. Isso para mim é uma novidade. E a segunda coisa é, obviamente, a palavrinha do momento. Enxergar ali? IA. É IA para todos os lados. A gente tem IA no atendimento, a gente tem IA para auxiliar na obtenção de respostas, a gente tem IA para chat, para diminuir o tempo de espera, ter atendimento 24/7. A gente tem também muita gente falando sobre ambientes multi-agentes, que são basicamente maneiras de se criar diversas IAs dentro de um processo inteiro, que se conversam entre si. Então imaginamos que a gente tem um chat, que seria a ferramenta que vai ter a interação com o cliente, mas que ela vai consumir diversos agentes. Então a gente tem um agente que trabalha especificamente interagindo com o cliente, mas ele consulta uma outra IA um outro agente que faz, por exemplo, uma análise de clima daquela conversa e fica o tempo inteiro observando se ele precisa interagir ou não, se ele precisa instruir o outro agente de que talvez a gente tenha que tomar outro rumo para a conversa, mas ele também pode
consultar uma base de conhecimento, que por sua vez tem uma memória, e tem também uma consulta dentro de uma boa base de conhecimento construída, e também poderia ter um outro agente jurídico, por exemplo, que tivesse condições de fazer análises jurídicas, mas desta maneira a gente tem como se fossem N pessoas, um número de pessoas especialistas em cada área interagindo dentro de um serviço só. Então se fala muito aqui não só mais de IA, não só de gerar algum texto genérico, mas sim existir agentes especializados em cada área, mas dentro de um fluxo de trabalho completo. Este livro aqui, eu participei da palestra do Ulisses aqui, Ulisses Spuni, onde ele apresentou essa ideia de uma forma um pouco mais concreta, onde ele tinha, eu vou tentar colocar a fotinha aqui, onde ele tinha um agente de chat e tinha um outro agente que contava piada, um outro agente que consultava a base de conhecimento, um outro agente que, não vou lembrar de todos agora de cabeça, esse outro de análise de clima da conversa, e um outro agente que, por exemplo, poderia alimentar o chat ou a ferramenta que vai interagir com notícias de portais previamente definidos. Então, a gente vê sim um movimento muito grande de trazer a inteligência artificial para dentro dos centros de suporte, centros de serviço, mas não daquela maneira genérica, mas de maneiras práticas. Então, vi uma outra apresentação, empresas que conseguiram diminuir em 25% as chamadas para o suporte, aumentou a resolução num primeiro contato em até 40%, que é um número bastante alto, dependendo do volume que tu tem de suporte no dia. Trazendo para números, trouxe uma economia de valor de 3,2 milhões de reais ao ano. Então, a gente já consegue ver IA entregando ferramentas práticas dentro do atendimento. E não está substituindo ninguém, ela está auxiliando, porque ninguém trabalha 24/7, não vou dizer ninguém, mas em geral empresas não trabalham de 24/7, o cliente se sente super bem amparado, porque mesmo que seja fora de um horário de trabalho, ele tem respostas que são bem feitas, então existe um estudo de como trazer essa informação de forma precisa e não ser uma IA que fique alucinando, mas que traga sim informações que sejam interessantes e até fazer algumas automações a partir daquelas respostas e aquelas conversas que tenho com o cliente. Teve outra empresa aqui, por exemplo, que teve uma melhoria de 15 pontos no NPS, que é o que eu falei há pouco de satisfação, não só a satisfação, mas a experiência. Imagine tu ligar lá para a tua operadora de gás, que tu quer saber como é que tá as tuas contas, e só que é fora do horário, não tem ninguém para te atender, tu vai ter que esperar o outro dia. Mas tendo uma IA, ela poderia fazer uma consulta nos bancos de dados da empresa e te trazer informações que sejam pertinentes se tu já sair com o problema resolvido. Então seria aí uma boa aplicação da inteligência artificial dentro da infraestrutura. Também se fala sobre a ética dentro da inteligência artificial, até que ponto a privacidade está sendo mantida ou não. Então está se falando também disso, existe essa preocupação para que a gente consiga atender as LGPDs de todos os países que interagem com essas ferramentas de inteligência artificial. Mas o que eu quero levar aqui da HDI nesse primeiro dia, por enquanto, é justamente este ponto. Está se falando muito de experiência do cliente, se colocando o cliente no centro de tudo. Então, não é mais só centros de suporte, ambientes super burocráticos. A gente está sim olhando muito mais para o cliente como o drive, né, como a parte mais importante de centros de suporte, seja o cliente externo ou interno, e também tentando trazer ferramentas de inteligência artificial que consigam integrar boas práticas, consigam integrar bons conhecimentos e tragam lá no final um resultado positivo e não seja única e exclusivamente uma ferramenta que vai ficar fazendo aquele trabalho de ficar gerando textos aleatórios para os clientes. Então, eu, sinceramente, aqui é uma opinião minha, eu ainda estou muito cético em relação a IA. Eu, obviamente, estou tentando encontrar N maneiras de incorporar a IA em trabalhos que eu faço, mas eu fico sempre me perguntando, será que é só para inglês ver? Ou será que é de verdade algo que veio para ficar? Porque a gente vê um hype que deu uma diminuída, a gente percebe que se fala um pouco menos,
mas a gente também começa a ver, a partir aí de um certo tempo, ferramentas práticas e realmente trazendo benefícios e números positivos, soluções de fato, que melhorem ambientes, melhorem o trabalho das pessoas. Então acho que daqui, nesse primeiro dia, eu levo isso, que existe sim algumas maneiras de trazer a IA para situações práticas. E sim, continuar mantendo o cliente como o propulsor principal de centros de suporte. Então não adianta nada eu ter centros de suportes maravilhosos, ter hardware maravilhoso, ter ferramentas maravilhosas, mas eu não levar em consideração aquilo que o meu cliente realmente valoriza. Então a entrega de valor está, de fato, em primeiro lugar. E tu aí, o que tem usado IA hoje em dia aí na tua estrutura? Tá usando IA ou não tá? Eu tô querendo vislumbrar um pouco coisas mais práticas dentro da IA. Comenta aqui embaixo. Na área da IA, fundamental esse tema, hein?